Bem, pessoal, então, mais uma aulinha de física e empuxo, tá bom? Então, o que vem a ser um empuxo? O empuxo é uma força como as outras forças que surgem na física, tá bom? Então, a gente conhece várias forças, como a força gravitacional, que é a força peso, que empurra os objetos para baixo. E o empuxo vai ser uma força que é exercida em líquidos. Então, imaginem aqui, ó. Um objeto que está mergulhado num líquido, tá bom? Esse objeto tem atuando sobre ele duas forças que vão atuar sobre ele. Uma força que vai empurrar ele para baixo, um canetão pior que o outro. Uma força que empurra para baixo, que é a força peso. E outra força que vai ser executada para cima, que é o empuxo. Aqui eu tenho, ele é vetor, é um vetor, tem sentido vetorial. Ele vai ser contrário à força peso, ou seja, quando o objeto está mergulhado, o peso vai ser executado para baixo e o empuxo vai ser executado para cima. Quando o empuxo é maior que o peso, o objeto flutua. Quando o peso é maior que o empuxo, ele afunda. E quando o peso e o empuxo são iguais, ele fica em equilíbrio, tá bom? Então é uma força que ela é executada de baixo para cima em líquidos, tá bom? Temos duas formas de calcular o empuxo que nós vamos ver agora. Entenderam o que é empuxo, né? Então quando o objeto fica boiando, porque ele é menos denso, tá? Tudo bem? Ele é menos denso, a questão da densidade vai influenciar aí, mas a grandeza física que vai medir essa intensidade que ele flutua e afunda, ele é o chamado empuxo. O empuxo, a primeira forma de calcular, ele é bem simples. O empuxo pode ser determinado pela equação peso real menos peso aparente. O peso real é quando eu meço o peso do objeto, por um exemplo, no ar. E o peso aparente é quando eu meço o peso do objeto em um determinado líquido. Por um exemplo, quando ele estiver mergulhado na água. Tá bom? Então é só diminuir para descobrir o empuxo. Como que se faz isso? Tem um instrumento chamado dinamômetro. Ele serve para isso. Você coloca o dinamômetro, coloca o objeto ali. Ele fica pesado no ar. Você coloca no líquido, você vai perceber que o peso está menor mesmo. Isso é por causa do empuxo. Então vamos lá. O exercício 1, ele coloca justamente isso. Ó. Um objeto tem peso de 10 newtons no ar. Então, ó, o exemplo 1. Um objeto tem peso no ar de 10 newtons. E o peso na água é de 7 newtons. Então, peso na água, 7 newtons. Ele quer saber quanto vale o empuxo. Então, o empuxo vai ser o peso do ar menos o peso da água. Ou o peso real menos o peso aparente. Então, o empuxo vai ser 10 menos 7, que vai dar 3 newtons. Tá bom? 3 newtons. Este é o peso do objeto. Tá bom? Número 2. Vamos lá para o número 2. O número 2 diz o seguinte, ó. Um corpo de volume 300 centímetros cúbicos. 2. Volume 300 centímetros cúbicos. É mergulhado no líquido de densidade 0,7 gramas por centímetro cúbico. Densidade 0,7 gramas por centímetro cúbico. Qual o empuxo exercido? Aqui não tem o peso real e o peso aparente. Não tem o peso no líquido e no ar.
Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular por uma outra forma. Então, esta é a primeira fórmula, simplesinha, acho que ia ficar só nisso, né? Agora a gente vai calcular pela segunda fórmula. Não é tão difícil também. Então, o empuxo pode ser determinado pela fórmula. Deixa eu ver. DGV. Tá bom? DGV. O que vem a ser o E? O empuxo. O empuxo é o E. O D é a densidade do líquido que ele estiver mergulhado. O G é a gravidade. E o V é o volume do corpo que estiver mergulhado. Esse empuxo é chamado também teorema de Arquimedes. Como que o Arquimedes estudou o empuxo? Ele fez o seguinte. Teoricamente ele descobriu por uma historinha, que regra a história que foi assim. Então lá na Idade Antiga, o Arquimedes, que veio, era filósofo, foi chamado para resolver um problema do rei. O rei chegou e disse o seguinte: Arquimedes, você como nosso cientista mais famoso que nós temos, vai ter que solucionar o seguinte problema para mim. Eu quero saber se a minha coroa ela é de ouro maciço e se ela é feita com o material que eu solicitei. O rei tinha recém trocado a coroa, tinha pedido para o forjador fazer a coroa dele de ouro maciço cravejadas de brilhantes. Então ele não poderia determinar pela densidade, porque daí tinham algumas pedras preciosas ali que influenciariam na questão da massa. Ele não poderia partir, obviamente, para ver se ela era maciça ou não. Por quê? Porque daí estragaria ali a coroa do rei. Então ele teria que solucionar. Ele teve uma semana para solucionar o problema. E ele ficou pensando, o que eu faço? E o rei disse que ele tinha que solucionar. Se ele não solucionasse, naquela época não obedecesse, o rei cortado o pescocinho. O que eu faço? O que eu não faço? Pois bem, daí o Arquimedes pegou e, depois de tanto cansado que ele estava, ao longo da semana que ele estava tentando solucionar o problema, ele pegou e foi tomar um banho quente. A hora que ele entrou na banheira, ele encheu até a borda da banheira. A hora que ele entrou na banheira, a quantidade de líquido extravasou, caiu, para fora da banheira. E daí ele percebeu que quando um corpo entra ali, ocupa o espaço da água, a água transborda. Então o volume que aumentou ali de líquido é o volume devido ao volume do corpo. E assim, pelo volume do corpo, eu conseguiria achar a densidade do objeto e conseguir achar se ele era de ouro maciço ou não. Isso é chamado princípio de Arquimedes, do empuxo. E daí, teoricamente, Arquimedes saiu pelas ruas de Atenas. Eureka, eureka, descobri pelado andando pelas ruas de Atenas. E daí ficou o eureka quando você descobriu alguma coisa por causa do Arquimedes, de acordo com o teorema, essa historinha que eu contei para vocês da coroa aí. Bom? Então, aqui nós temos a equação do empuxo. DGV, densidade do líquido, gravidade, aqui no caso da Terra 10, V, volume do corpo, tá bom? Então, agora se a gente for pegar e for resolver ali. Ele pega lá o exercício, 300 centímetros cúbicos. Então vou ter que centímetro cúbico não é sistema internacional. Sistema internacional é
metro cúbico e quilograma. Então, centímetro cúbico para converter em metro cúbico é centímetro, 100 vezes menor que o metro. Como é cúbico, é 100 elevado ao cubo. 100 vezes 100 vezes 100. Ou seja, 1 milhão. Aqui vai cortar 2 zerinhos. Vai sobrar 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 0 e 3 metros cúbicos. Gramas por centímetro cúbico. Não é sistema internacional. Tem que fazer vezes 1000. Vai dar 700 quilograma metro cúbico. Tá bom? Agora eu coloco na equaçãozinha ali, ó. E igual. Quanto que vale o D? 700. Quanto que vale o G? 10. Quanto que vale o V? 0,0003. Vamos cortar os zerinhos aqui, ó. Um zerinho, um zerinho. Um zerinho, dois zerinho, dois zerinhos. Sobrou 0,3 vezes 1 vezes 7. Ou seja, 2,1 Newton. Lembrem lá, gente, empuxo é em Newton, porque ele é uma força. Tá bom? Tá resolvido o exercíciozinho, ó, bonitinho, exercício bonito aí resolvido aí para vocês. Esse é o exemplo 3, tá bom? Exemplo 2, desculpa. Exemplo 3, vou resolver aqui embaixo. O exemplo 3 ele trabalha o seguinte, ó. Um iceberg cuja densidade é 0,92 gramas por centímetro cúbico encontra-se em equilíbrio de flutuação em lugar onde a densidade da água do mar é 1,05. Por que a densidade do mar é 1,05? Lembrem lá, quando eu tenho o mar tem sal e o sal torna mais densa a água, né? Então a densidade da água do mar é normal que seja 1,05, 1,10, tem alguns mares que conseguem ter essa densidade. Indique a porcentagem aproximada de volume de iceberg que permanece abaixo da superfície do mar. Então imagine um iceberg. O iceberg tem a parte que fica acima e abaixo, né? Então, teoricamente, Titanic, quando ele afundou, ele bateu no iceberg porque ele viu que o pequeno iceberg, teoricamente, ele ia cortando o iceberg, né? Era assim que nem Deus afunda o Titanic. Ele ia cortando o gelo. O que acontece é que a parte que ele estava acima, ele não era tão grande. Mas a parte abaixo era muito grande do iceberg. E como tinha os sensores que existem hoje em dia para determinar qual é a quantidade do iceberg abaixo, só no visual não deu para ele fazer a análise. E dele acabou batendo, não conseguiu romper e acabou afundando, né? Hoje em dia, com os sensores e tudo mais, com a automação, hoje em dia você consegue ter uma precisão muito maior. Os submarinos, por um exemplo, né? Mas então, aqui, ele quer saber a quantidade que está mergulhada e a quantidade que está acima, né, de líquidos. Tem várias situações, se vocês forem ver empuxo, que trabalham esse tipo de exercício. Então, a gente sabe que o empuxo é dGV. Bom, então tanto do objeto quando ele estiver mergulhado quanto ele afundando, o empuxo vai ser o mesmo, ele está em equilíbrio ali, né? Está em equilíbrio. Então eu tenho duas situações, com o objeto flutuando, com a parte submersa e a parte que está imersa dele, né? Então eu vou colocar como total, o empuxo total igual ao empuxo que ele tem executado ali. Mas você acha canetão aí, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, densidade vezes gravidade vezes o volume. Densidade vezes gravidade vezes o volume. Aqui é quando ele está
do corpo em si. E aqui é quando ele está imerso. Bom? O corpo total, o empuxo igual a quando ele está imerso. O empuxo está sendo executado em todo o corpo e também na parte que ele está abaixo, que é o que nós queremos estudar. A densidade aqui que ele passa para nós, do corpo, ele é 0,92. O volume aqui, a gravidade aqui, gente, eu posso cancelar, os dois lados é igual. O volume do corpo, eu não sei. Mas ele trabalha em porcentagem. O volume do corpo é 100% do volume que ele tem ali. Então, vou colocar como 100. Por quê? Porque é 100%. A densidade do imersa é a densidade do líquido ali, do fluido. Então, ou seja, 1,05. E o volume que ele está imerso, eu não sei. Agora, fazer a continha. 0,92 vezes 100, 920. E 1,05 que está multiplicando vai acabar passando dividindo. 920 dividido por 1,05 é igual ao volume imerso. Volume imerso é igual. Eu acho que vai dar 87% aproximadamente. A alternativa que eu percebi aqui. 87. 876 aqui. 92 vezes 100. Deixa eu ver se está certinha a conta. Isso. 87,6% imerso. Tá bom? Aqui vai ser 92 aqui, tá errado. Ok? Acabaram o exercício de ver quando ele está imerso e quando ele não está. Agora vamos para o exercício 4 e último. Exemplo 4. O exemplo 4 ele trata o seguinte aí para nós. Ó. Um objeto tem massa de 6 newtons quando mergulhado, então o objeto tem 6 newtons no ar e 4 newtons quando mergulhado na água. Tá bom? Determine, letra A, qual o empuxo? Opa, isso é fácil, né? Então, vamos lá. Empuxo é igual ao peso real menos peso aparente. Então, 6 menos 4, 2 newtons. Peso do ar menos peso da água, peso do líquido. Tranquilo. Daí ele diz, qual o volume do corpo? Opa, mas eu quero saber o volume do corpo agora. Como que eu vou achar o volume do corpo? Daí a gente vai lembrar da equação. D, G, V. Empuxo é igual D, G, V. O empuxo eu tenho 2. O D é a densidade do líquido. Ou seja, a água, a densidade dela é 1000 kg metro cúbico, água pura. O G é a gravidade 10. E o volume, que é o do corpo, eu não sei. Do 10 mil vezes 10 a 10 mil, que vai passar dividindo. Então, fica 2 dividido por 10 mil é igual a V. V é igual a 0,01, 2, 3, 4 metros cúbicos. E ainda tem a C, que é assim, qual a densidade do corpo? Meu Deus, mas qual a densidade do corpo agora? Essa densidade aqui, meu Deus, é a densidade do líquido. Lembra da fórmula da densidade? Massa dividido pelo volume. Mas eu não tenho nem a massa nem o volume. O volume que foi descoberto, foi da letra B, é este volume. E a massa, como que eu descubro? Eu tenho 6 newtons, é
o peso dele no ar. Então, pelo peso, eu descubro a massa. Lembra da fórmula do peso? Ou não? A gente faz a conta direto. Mas às vezes é só dividir por 10, dividir pela gravidade. A gente sempre da massa, a gente achava o peso, a força. Que a gente faz o contrário. Mas pode usar a fórmula assim. O peso é 6, por que usa o peso no ar? Porque é quando ele está sujeito a força gravitacional, que é o que eu vou depender para achar a massa aqui. A massa e a gravidade 10. Vai passar dividindo, vai dar 6 dividido por 10, que vai dar 0,6 kg. Então vai dar a densidade é igual a 0,6 dividido pelo volume. 0,0002. Densidade é igual. Corta 0 com 0. 6 vezes 2. 6 dividido por 2, 3. E mais 3 zerinhos. 3.000 quilograma metro cúbico. Ok? Espero que vocês tenham entendido os exercícios aí. Gostado dos exercícios aí de teorema de Arquimedes do empuxo. Então aqui as duas formulazinhas do empuxo. Peso real menos peso aparente, densidade, gravidade e volume. Dependendo da situação que tem envolvido, a gente vê várias situações relacionadas ao empuxo. E no nosso cotidiano nós temos muitas situações onde tem objetos que estão flutuando, afundando, que tem a ver com empuxo. Tudo tem a ver com empuxo, tá bom? Gente, tudo é bom? Estamos encerrando hidrostática, hein? Abraço! Até mais, tudo é bom.